Capítulo 45 Consequências. A voz de Emily foi como um trovão em meio a uma noite silenciosa. Ei! Vocês estão todos vivos? Logo duas figuras puderam ser vistas correndo rapidamente em direção a eles, eram Emily e Kelly. As duas garotas chegaram em poucos segundos, a visão do campo de batalha era surpreendente, havia corpos de orcs aqui e ali, lembrando de como essas coisas eram tão assustadoras antes e como agora estavam no chão sem vida, e era realmente uma sensação bizarra e surreal. Parece que vencemos, e Emily disse meio animada. Hahaha, matamos 6 orcs. 6 orcs marauders. Quando eu contar ao QG eles simplesmente não vão acreditar nisso. Pensando bem, isso vai ser problemático, reportar isso de forma que eles acreditem em tanto faz, foi uma vitória e tanto. Edmund disse meio empolgado e ao mesmo tempo preocupado. Vocês, em uma voz levemente rouca interrompeu a comemoração de Edmund. Vocês realmente acham que isso foi uma vitória? Que há motivos para comemorar. Olhem para tudo isso. Era Carol, ela parecia extremamente angustiada e zangada. Ronald está caído não muito longe daqui com ossos quebrados, Lance teve o braço arrancado. E olha para Fernando. Olhem o estado que ele se encontra. Como vocês ousam comemorar nessa situação? Carol disse apontando para Fernando caído próximo ao corpo de um orc, sua calça estava em frangalhos exibindo feridas horríveis em suas pernas, todos os músculos de seu corpo também estavam sobressaindo sob sua pele, seu rosto que já era pálido, estava agora praticamente sem cor. Assim que viram a situação de Fernando e dos outros, todos não puderam deixar de se sentirem deprimidos. Eles ganharam? Sim, mas foi uma vitória árdua. Cheia de sacrifícios. Eles lembraram então dos pobres recrutas capturados, que acabaram por servir de isca para que pudessem ganhar tempo. Se eles tivessem lutado todos juntos, talvez alguns sobrevivessem. Enquanto todos estavam quietos sem saber o que falar ou como reagir, Carol começou a caminhar em direção a Emily. Depois de alguns passos ela parou. Emily achou que Carol iria lhe dar mais algumas broncas, mas Carol nem sequer olhou em sua direção e passou diretamente por ela, parando em frente a outra pessoa, Kelly. Carol olhou nos olhos de Kelly, a mesma instintivamente desviou o olhar e baixou a cabeça. Bam! Guy! Carol socou Kelly diretamente no estômago, fazendo-a cair de joelhos. Você sabia da situação, e ainda assim atacou, olha o estado que todos estão. Isso tudo é reflexo das suas ações. Você está me escutando, Kelly? Todos poderiam ter morrido por sua causa. Na verdade, quase morremos. Se não fosse por Fernando, todos estariam mortos. Carol disse furiosamente. Kelly segurou a barriga fortemente ainda de joelhos, seus olhos cheios de lágrimas, mas ela não retrucou ou se defendeu. Vendo o estado de Kelly, deixou Carol mais chateada ainda. Plaf! Carol estapeou seu rosto fortemente, fazendo-a cair para o lado. Já chega, Carol. Emily disse entrando na frente de Kelly. Ela tem que entender o que ela fez, Emily. Você acha mesmo que já chega? Carol disse com a voz alta. Emily olhou assustada para Carol, ela nunca viu tão furiosa assim antes. Emily olhou em volta em busca de alguém que pudesse ajudar a parar isso, mas ao olhar para os outros seu coração ficou gelado. Ronald e Simon apenas olhavam friamente para a situação, Tom estava quieto em seu canto sem mostrar qualquer interesse em falar algo em proteção de Kelly, porém, o que mais surpreendeu Emily foi Noah, apesar de não dizer nada, seus olhos mostravam tanta raiva quanto os olhos de Carol, até mesmo Noah que era sempre tão simpático estava furioso. Emily não sabia o que fazer, ela sabia que Kelly errou, e colocou a vida de todos em risco, mas ela não via como agressões poderiam resolver isso. Por favor, pessoal, se acalmem, brigar não nos levará a nada. Emily disse tentando persuadir Carol e os outros. Garotinha, você é sempre tão ingênua. Você sabe qual é a lei militar para quem desobedece ordens ou põe em risco a vida de seus companheiros por egoísmo? A morte. Para mim uns tapas é uma punição leve demais. Edmund disse com um brilho frio em seus olhos. Simon, que estava em silêncio, sacou sua lâmina caminhando em direção a Kelly. Eu faço isso. Simon disse friamente. Ao ouvir as palavras dos dois guias, o corpo de Emily começou a tremer. Eles iam realmente matar Kelly? Kelly ouviu essas palavras e também olhou assustada para os guias, mas em seguida abaixou a cabeça, como se estivesse disposta a aceitar sua punição.
Assim que Simon chegou perto, uma mão levantou, bloqueando seu caminho. Era Carol. Qual o sentido disso? Simon perguntou, olhando secamente para Carol. Carol não se abalou e respondeu firmemente. Isso é assunto do nosso grupo, vocês como guias não têm direito de interferir nisso, o único que pode aplicar alguma punição é nosso líder, Fernando. Carol disse sombriamente. As palavras de Carol surpreenderam a todos, ela não era mais furiosa um momento atrás? Por que ela estaria defendendo Kelly agora? Simon olhou de forma frivola para as garotas, e depois bufou recuando. Façam como quiser. Depois que Simon recuou, um silêncio estranho se abateu novamente sobre o grupo. Vamos ajudar os outros, eles precisam de tratamento. Carol disse quebrando o silêncio estranho. Carol deu uma última olhada para Kelly e se afastou indo em direção a Fernando. Kelly, você está bem? Emily disse preocupada. Kelly não respondeu, apenas chorou baixinho ainda no chão. Carol havia chegado ao lado de Fernando, ela se ajoelhou ao seu lado e tirou uma poção de cura menor de sua pulseira espacial. Fernando estava meio consciente e meio inconsciente, ele conseguia ouvir e ver um pouco do que acontecia em seu entorno, mas seu corpo não respondia. Fernando, você está bem? Sente muita dor? Carol disse preocupada. Fernando tentou responder, mas seus lábios sequer se moviam, apenas seus olhos, todo o seu corpo doía como se tivesse sido amassado por um trator. Carol entendeu que ele não conseguia responder, então com extremo cuidado ela levantou a cabeça de Fernando, para que não se engasgasse e despejou a poção de cura por entre seus lábios. Cough, cough. Mesmo que Carol estivesse sendo cuidadosa, Fernando ainda acabou por tossir ao engolir a poção, mas aos poucos conseguiu engolir todo o frasco. Carol olhou para as feridas em suas pernas, aguardando que começassem a fechar. As feridas eram realmente feias, todos os músculos pareciam torcidos e parte da carne estava à vista sob a pele. E então, como ele está? Noah, Edmund e os outros chegaram carregando Ronald Lance. Ronald parecia abatido, mas depois de consumir a poção ele não parecia sentir tanta dor, mas infelizmente a poção só curava a carne, quanto aos ossos quebrados, e ele teria que esperar pelo resgate do salão. Lance, por outro lado, ainda estava inconsciente, devido ao choque da dor e também pela perda de sangue, parecia improvável que ele recuperasse a consciência em um curto espaço de tempo. Eu não sei, a poção ainda não começou a fazer efeito, Carol disse preocupada. Eu me pergunto que tipo de força normal esse garoto tem, pensar que ele praticamente sozinho conseguiu matar ou ferir gravemente tantos orcs, ele é um monstro. Odeio admitir, mas se não fosse por ele, ninguém aqui escaparia com vida, mesmo eu. Edmund disse chocado e admirado. Vocês viram o que ele fez para vencer? Eu ouvi alguns estrondos estranhos, mas como eu estava focado na luta, não consegui ver o que Fernando fez para causar aquele som. Noah disse curioso. Eu também não sei, sinceramente esse garoto já não está no nível que um mero soldado raso como eu possa entender. Edmund disse abatido. Eu vi, como Fernando venceu. Emily disse enquanto apoiava a Kelly. Todos se voltaram para ela curiosos. Eu e Kelly estávamos muito focadas em ajudar vocês a vencer aquele orc que Fernando cortou o braço, mas mesmo assim eu pude ver mais ou menos o que Fernando fez. Não entendo exatamente como ele fez isso, mas ele estava num local e de repente apareceu em outro. Após isso os orcs já estavam mortos, parecia um teleport, foi surreal. Emily disse animada. Teleport? Impossível. Mesmo que ele seja talentoso, teleporte é algo que só magos experientes conseguem fazer, não só é necessário muita habilidade como muita mana, no estado dele é impossível fazer isso. E mesmo que ele conseguisse se teleportar, olhe para esses orcs, eles foram mortos em sua maioria por uma lâmina, Fernando claramente os matou com um golpe limpo, teleport não o ajudaria a fazer isso. Edmund disse analisando a situação. Assim como todos estavam conversando a respeito disso, Simon interrompeu eles. Esse rapaz, ele vai morrer. Simon disse olhando para Fernando. O que Simon disse chocou todos do grupo. Como assim, Sr. Simon? Do que você está falando? Carol perguntou apavorada. Simon ignorou Carol e se abaixou próximo de Fernando. Não sei exatamente que meios você usou, Fernando, mas seu corpo excedeu em muito seus limites, seus vasos sanguíneos, músculos e até nervos, você conseguiu destruir ou danificar muita coisa. Você vai morrer, e isso é inevitável, não importa quantas poções de cura menor você beba.
Simon disse enquanto olhava para Fernando, que estava com os olhos semiabertos. As palavras de Simon fizeram o coração de todos entrar em desespero. Fernando salvou a vida deles e agora morreria? Impossível. Fernando não pode morrer. Emily disse em negação. Noah apertou os punhos com força. Nessa luta ele contribuiu muito pouco, ele até deixou um de seus melhores amigos, Lance, perder um braço. Agora até Fernando morreria, ele apertou os punhos firmemente amaldiçoando sua fraqueza. Ronald por outro lado rangeu os dentes silenciosamente. Você está sempre um passo à frente, Fernando. Nas lutas você está sempre na linha de frente. No conhecimento você sempre descobre muito mais do que nós e até aprende técnicas que te dão tanta força. Então, por quê? Por que é você quem vai morrer? Droga! Carol por outro lado estava sem palavras. Sempre que ela cai em desespero, era Fernando quem estava lá, para ajudá-la e apoiá-la, mas mesmo assim no final, ela não conseguiu retribuir em nada toda a bondade que ele lhe deu. Pelo contrário, a única coisa que ela fez foi pisar em seu coração e machucá-lo. Carol sentiu um leve amargor na boca, lágrimas rolaram por entre suas bochechas. Sr. Edmund, você não pode ajudar Fernando? Por favor. Emily disse implorando para o guia. Desculpe, mocinha, mas eu sou um mero guia, isso está fora do alcance das minhas habilidades. Tudo o que posso fazer é torcer para que a ajuda chegue a tempo. As palavras de Edmund foram como um balde de água fria em um dia de inverno caindo sobre Emily. E quanto a você, Simon, não consegue pensar em nada que possamos fazer? Esse garoto é um gênio, seria um crime deixar ele morrer aqui. Edmund disse ansioso. Simon olhou para esse guia velho e para os outros que estavam ansiosos ou deprimidos, um leve sorriso levantou-se no canto de seus lábios. Você é tão sortudo, Fernando, tem tantas pessoas que se preocupam com você. Ao contrário de mim que fui abandonado para morrer quando eu era um mero recruta. Simon disse tocando a cicatriz em seu rosto. Todos olharam para Simon, sem entender o que ele queria dizer com isso. Fernando, que estava meio consciente, já tinha aceitado que morreria, mesmo antes de Simon dizer algo ele já sabia disso. Ao empilhar os incrementos de atributos do Anel Domus ele já havia assumido um risco muito alto, mas quando usou os passos tirânicos em cima disso, ele praticamente tinha assinado sua própria sentença de morte. Se ele tivesse usado apenas uma dessas coisas, talvez ele sobrevivesse, mas ao usar duas coisas que feriam tanto seu corpo, era impossível escapar com vida. Fernando se arrependia um pouco, nesse mundo ele não se importava tanto se morresse, ele só se arrependia de arrastar seu outro eu na terra, sua família dependia muito de seu outro eu, ele não conseguia imaginar as consequências de sua morte. Por outro lado, ele também se sentia bem pelo fato de sua morte não ter sido em vão e sem sentido, ele conseguiu salvar as pessoas de seu grupo, nesse mundo ele também criou laços e conheceu muitas pessoas que o trataram bem, o que sempre fora uma raridade em sua vida na Terra. No geral ele sentiu que vir a esse mundo não foi de todo mal, mesmo que isso tenha o matado hoje. Os pensamentos de Fernando foram subitamente interrompidos por Simon. Sabe, Fernando, sinto inveja de você, todas essas pessoas se preocupam tanto com você, mas isso não é importante, o que invejo é que ela se importe tanto. Simon disse apático. Os sentidos de Fernando estavam desfocados, mas ele ainda podia ver um pouco e ouvir, ele achou estranho o que Simon dizia. Você não faz ideia de quem estou falando, não é? Dá pra ver em seu olhar, haha. Bem, deixe-me informá-lo então, para que você se lembre bem disso. Se não fosse essa pessoa eu teria abandonado vocês aqui há muito tempo, jamais arriscaria a minha vida por um monte de recrutas inúteis. Simon disse com um rosto frívolo em direção aos outros. As palavras de Simon irritaram a todos, quem ele estava chamando de inúteis. Simon ignorou os olhares de crítica e tirou algo de sua pulseira de armazenamento, era um frasco requintado e vermelho. Essa é uma poção de cura intermediária, com isso sua vida pode ser salva, mas lembre-se, você deve sua vida à minha mestra, espero que você não a decepcione, caso contrário, eu mesmo irei matá-lo no futuro. Então grave isso na sua cabeça, quem me pediu para protegê-lo das sombras foi ela também, minha mestra, a bruxa gélida. Simon disse com orgulho, o total oposto do comportamento quieto e sombrio que ele geralmente tinha. A bruxa gélida? Ele quer dizer minha professora? Fernando se perguntou surpreso.